Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Eu estou ótimo. Vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre o fim, interrogação, da guerra, interrogação também, porque entre Israel, interrogação e Irã, né? Considerações gerais sobre uma treta que não importa ao brasileiro, né? Por que tanta interrogação, né? Porque a gente não sabe se isso é o fim do conflito, tá? O pessoal falou, não, assinamos um cessar-fogo aqui, não sei o que, e os caras estão se bombardeando tudo, né? Guerra também, ninguém sabe se é uma guerra, se é uma operação militar, o que que é, tá? Não teve invasão terrestre. Pra mim, ó, pra mim se não teve invasão terrestre não é guerra, tá? Pra mim guerra mesmo tem que ter invasão, tem que ter boots on the ground, né? Entre Israel, né, e Irã, né? E será que eles são proxies em um conflito maior, né? Eu já comentei sobre isso em outros episódios, né? Hoje a gente vai, talvez, fazer uma análise do fim, entre aspas, do conflito, porque eu não sei, deixa eu até ler a data aqui hoje, peraí, mano, tá? Hoje é dia 28 de junho de 2025, 19h30, tá? Então, no atual momento onde eu estou gravando este vídeo, foi assinado um tratado de paz e terminou a guerra, tá? Terminou, é para ter terminado. Terminou mesmo? Não sei, né? Mas, em teoria, era para ter terminado, né? Em primeiro lugar, vamos começar falando óbvio, tá? O óbvio desse conflito é o seguinte, né? Esse conflito não importa ao brasileiro. São duas religiões erradas que defendem falsos deuses brigando entre si, né? Daria para adicionar ainda, vírgula, em um local muito, mas muito longe do Brasil, tá bom? Então, no fim das contas, é aquilo que eu sempre falo, né? A tua preocupação central não tem que ser uma guerra que está acontecendo lá não sei aonde, porque a preocupação principal do brasileiro deveria ser o Brasil. Se você está muito investido em termos de preocupação ou com o Irã ou com Israel, provavelmente você está errado, tá? Pelo menos no meu entendimento, né? Eu vejo assim que existe uma propaganda para você se importar, né? Mas é importante você ter uma maturidade, né? Você ser maduro o suficiente para entender que não é problema seu, né? Eu acho que aqui quando eu estou falando em maturidade, eu estou falando naquela distinção interno e externo lá do estoicismo, da filosofia do Epiteto, né? De você entender aquilo que está no teu controle, aquilo que importa para você, e aquilo que não está no teu controle, aquilo que não importa para você, né? Então, um conflito lá não sei aonde, isso não importa, tá? Para vocês não importa, isso não vai alterar a sua vida em nada, tá? Mas ao mesmo tempo querem que você se importe muito com um dos lados, tá? Então, para dar mais apoio, para você se manter engajado e tal, aquela coisa toda, né? Então, eu acho que é importante a gente analisar esse tipo de questão meio que entendendo, olha, tem um conflito lá, mas isso aqui não é a prioridade principal do Brasil, o Brasil tem que se preocupar com outras questões e não essa, tá? Mas, né, como a gente é brasileiro, né, a gente vai comentar pelo entretenimento da coisa, né? A gente é brasileiro, a gente gosta de ver o que está acontecendo, dar uma olhada lá e tal, porque aqui no Brasil não acontece muita coisa, né? Em termos de conflitos geopolíticos e tal. Então a gente, meio como brasileiro, a gente gosta de olhar e tal, ver o que está acontecendo, né? Então por causa disso a gente vai comentar sobre esse conflito hoje, tá? Mas ao mesmo tempo esse disclaimer, ele é importante para que você entenda que você não deve se preocupar muito com isso, tá? Você deve buscar seguir sua vida, ser um bom filho, ser um bom pai, se você é pai, ser um bom acadêmico, se você está na academia estudando, né? Ser um bom trabalhador e tal, né? Então, talvez exista uma gama de preocupações muito maiores do que o conflito Israel-Irã, tá? Mas a gente vai comentar igual, tá? Bom, vamos começar pelo agressor, né? Que quem começou o conflito foi Israel, né? E aqui eu não estou fazendo juízo de valor, eu só estou comentando um fato histórico, assim como quem começou o conflito Rússia-Ucrânia foi a Rússia, né? Então é um fato histórico, você pode tentar fazer um malabarismo, dizer que não, que na verdade foi outra coisa, porque não sei o que. Tá? Eu entendo até a argumentação, né? Que você pode dizer, por exemplo, que na verdade o agressor foi a OTAN contra a Rússia através do mecanismo de guerra informacional para depor o aliado da Rússia e tal, e isso forçou a Rússia, não sei o que. Mas o start do negócio mesmo, quem começou o conflito mesmo foi a Rússia, tá? Passou com os tanques por cima da fronteira, foi a Rússia, tá? Do mesmo modo, né, o agressor aqui nessa situação é o Estado de Israel, tá?
Quem começou a guerra, quem botou os aviões para bombardear tudo, quem startou o negócio foi Israel. Tá? Se você está me ouvindo e você é um cara pró-Israel, você vai dizer que não, na verdade, Israel, na verdade, quem startou isso aí foi o Irã com o programa nuclear, que pipipipopopó e tal. Que nem eu falei pra ti, ó, eu entendo que você possa ter outros julgamentos sobre a questão, mas na minha opinião, o agressor inicial na guerra da Rússia, Ucrânia-Rússia, e o agressor inicial da guerra Israel-Irã é Israel, tá? Essa é a minha visão particular do negócio, apesar de eu entender as argumentações que você pode ter através do conceito de guerras não convencionais, né? Então, compreendo também o teu argumento, mas eu classifico aqui Israel como agressor no começo, tá? Quem começou o negócio. Bom, vamos começar pelo ponto, né, que a guerra era para mudar o regime e destruir o programa nuclear iraniano. Né? E nesse sentido, Israel aparenta ter mais ou menos falhado, né? Quando a gente fala que o objetivo de Israel era mudar o regime, eu falo isso ancorado pelos tweets do Donald Trump, né, que era uma pessoa que estava junto ali e estava pedindo rendição incondicional por parte do Irã e estava pedindo uma mudança de regime. Tá? Você pode comprovar isso através dos tweets dele lá no Truth Social, enfim. Né? A não ser que você acredite que o Trump não fala por Israel, daí talvez você possa dizer que de fato Israel não queria mudar o regime, né? Mas na minha opinião, eu acho que eles queriam, tá? Então o primeiro ponto, né, o primeiro objetivo deles era mudar o regime e o segundo era destruir o programa nuclear iraniano, tá? Eles falharam em mudar o regime, né? Se o objetivo era mudar o regime, né, e eu acho que era, né, eles falharam nisso, tá? E com relação à destruição do programa nuclear iraniano, a gente vai falar um pouco sobre isso também, mas eu não sei até que ponto os ataques foram bem sucedidos, tá? O regime não foi mudado, né? O regime dos ayatollahs não foi mudado, inclusive o regime foi fortalecido, tá? Porque esse tipo de ataque aumenta o sentimento de nacionalismo, que aumenta o apoio interno, e este aumento de apoio interno, por causa do agressor externo, faz com que o líder, né, possa cortar opositores sem ter muito impacto popular, né? Sem ter muita gente reclamando, né? Porque ele vai dizer, não, esse cara aqui, que é meu opositor político, na verdade ele estava ajudando o regime de Israel, né? E daí pronto, pendura o cara em praça pública lá e você acaba com o opositor político, né? Aqui a gente entra naquela ideia de que toda crise, no fim das contas, ele é um sinônimo de oportunidade, né? E toda crise, em termos políticos, ele é uma oportunidade de implementação de uma agenda política, né? Que no caso aqui vai ser a concentração de poder por parte dos ayatollahs, né? Então, o fato do regime não ter sido mudado impulsiona o regime atual a ter ainda mais força e eliminar opositores políticos dentro do Irã, tá? O programa nuclear parece ter sido interrompido, né? Muitos cientistas foram churrascados por Israel, né? Botei uma interrogação, a gente vai falar mais sobre isso depois, tá? De fato, Israel ele foi muito bem sucedido em churrascar um monte de gente envolvida no programa nuclear iraniano, tá? Principalmente cientistas, né? Só que o ponto que eu fico pensando é até quando você precisa de um cientista para um programa nuclear, né? Porque geralmente, né, e aqui eu vou te falar, baseado na minha ampla experiência jogando jogos de estratégia, tá? Mas, então não é muito confiável, tá? Mas basicamente é o seguinte, depois que você desbloqueou o blueprint, você não precisa do cientista mais, né? Depois que você sabe como fazer o processo, você não precisa mais do cientista, o que você precisa mais é de capacidade de produção, né, que seriam os engenheiros, né? Então, você tem o cientista, desenvolve o programa e o engenheiro implementa, né? Então, o que eu penso, assim, é que é meio... Até que ponto, né, você churrascar cientistas iranianos de fato impacta no programa. Talvez no começo do programa nuclear impactaria muito, né? Mas eu acho que eles já estão mais ou menos bem avançados em um ponto onde, basicamente,
eles já têm os blueprints do negócio todo e é muito... Talvez o papel do cientista num programa nuclear nesse estágio talvez não seja tão grande, tá? Isso é uma especulação minha, que nem eu falei, eu não sei, tá? Talvez o cientista seja importante em todo o processo. Esse o cientista é importante em todo o processo, logo o Irã se lascou porque perdeu o cientista. Agora, se o cientista não é tão importante, então nesse caso não faz muita diferença, apesar de ser um material humano de grande valor que se perdeu, né? Especulações sobre Israel, né? E aqui a gente vai tentar especular um pouco, né? Parecia ser parte do plano de Israel começar um conflito e arrastar os Estados Unidos para uma nova guerra. Que nem eu falei, este episódio, sim, esse é um episódio bastante especulativo, cheio de interrogação, tá? Porque não é muito claro o que está acontecendo, né? Então me parecia que fazia parte do plano de Israel começar um conflito, né? E trazer os Estados Unidos para dentro do conflito. Por que eu acho isso? Porque isso já foi feito no passado, tá? Por parte do Benjamin Netanyahu, né, que é um cara que está constantemente se metendo em guerras, porque, na minha opinião, quando você mantém o seu país em um estado de crise permanente, você consegue se manter permanentemente no poder, tá? Então seria a ideia dos conflitos perpétuos, né? Da guerra total e que nunca para, né? Inclusive, parece existir um viés fundamentalista religioso por parte de Israel contra o Irã, né? Então, existiria um... Aqui eu não vou entrar muito na questão religiosa, mas existem algumas correntes lá dentro do povo de Israel de que é necessário acelerar a vinda do Messias, né? Então, não é só uma questão de luta por controle regional, teria uma ideia religiosa por trás, tá? Mas não vou entrar muito nesse assunto, tá? Agora, esse plano, né, de começar um conflito, trazer os Estados Unidos para a guerra, parece ter falhado, né? O que indica que, pela primeira vez na história, Israel não conseguiu cumprir seus objetivos militares na região, né? Isso é uma coisa muito emblemática, que eu nunca tinha visto na vida, né? Todas as vezes que eu vi um conflito em Israel, Israel dizia que não vou fazer tal coisa e conseguia cumprir o objetivo, tá? Aqui talvez tenha sido o primeiro momento onde Israel falhou, tá? Não conseguiu a mudança de regime, talvez não tenha conseguido acabar com o programa nuclear, não conseguiu arrastar os Estados Unidos para o conflito, né? Me parece que a gente está talvez vivendo um momento único aí na história recente da humanidade, onde finalmente, pela primeira vez, o Estado de Israel falhou em algum objetivo militar na região. Mas, que nem eu falei, é discutível porque toda essa questão ela é muito, muito misteriosa, né? Então, se o programa nuclear foi ou não foi destruído e tal, não sei, né? E com relação ao Irã, né? O regime iraniano sobreviveu, não foi deposto e nem destruído. Nesse momento, o Ayatollah está aproveitando o momento para se livrar de opositores políticos e está ampliando seu poder sobre o país. Afinal, toda crise é sinônimo de oportunidade, né? Então o regime continua lá, tá? Mas é preciso admitir também, né, para fins de honestidade, que eu acho que o Irã apanhou muito mais que Israel no conflito, tá? Disparadamente apanhou muito mais, tá? Perdeu muito mais, tanto material humano quanto material militar, tá? Mas até hoje, no dia de hoje, sobreviveu, tá? Bom, o Ayatollah ainda está lá no poder, né? Ele está com um país muito mais enfraquecido, né? Tá muito mais vulnerável, né? Então, assim, até que ponto, assim, o Irã se deu bem? Não se deu bem, não, cara. Né? Foi quase todo destruído, né? A única coisa que você poderia dizer ali que deu bom pro Irã é que eles sobreviveram, tá? Eles sobreviveram, né? Mas, ao mesmo tempo, o Bashar al-Assad, ele também sobreviveu durante muitos anos lá, tá? Tentaram depor ele e ele foi constantemente ali sobrevivendo. Mas uma hora, cara, não deu mais, entendeu? Então, talvez o Irã tenha simplesmente adiado temporariamente o seu fim, né? Então, talvez o Irã tenha uma tendência de queda e talvez o Irã venha a ser destruído nas próximas décadas, tá?
principalmente se o programa nuclear deles acabou, tá? Então eu penso que tem muita gente aí na internet, né? Principalmente o pessoal da bolha de desinformação russa que vai dizer que o Irã, nossa, o Irã venceu, que o Irã não sei o que. Não, o que aconteceu foi o seguinte, o Irã não foi destruído, tá? Isso você pode dizer, né? Agora, se isso é uma vitória, né? Isso é uma vitória? Eu acho que parcialmente é, tá? Mas também porque essa vitória parcial implica em uma derrota parcial de Israel também, né? Então, ok, talvez se tu tentar pensar nesse sentido, você poderia dizer que o Irã, ao não ser destruído, venceu, né? Mas não sei, né? O programa nuclear, ninguém sabe se acabou, especula-se que não, mas ninguém sabe. Se o programa terminou, então, se o programa não terminou, então isso é mais uma vitória para o Irã. Essa questão do programa nuclear dele está em aberto, porque isso é uma grande incógnita. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? E o apoio externo, né? O Irã não recebeu apoio da China, né? E recebeu um pequeno apoio da Rússia, que condenou os ataques, né? Isso eu estou falando de um modo oficial, tá? Eu vi, tipo, umas teorias conspiratórias, tá? Que eu não tenho como confirmar, então não vou afirmar que é verdade, mas eu ouvi que, tipo, que tinha um esquema meio que eles pegaram o urânio enriquecido e mandaram pra China e tal. Eu não sei até que ponto, viu? Isso aí pode ser delírio de desinformante, né? Mas oficialmente o Irã não recebeu apoio nenhum da China, tá? E recebeu um pequeno apoio da Rússia, mas a Rússia não quis se meter com Israel porque já está cheio de problema, tá? Em alguns episódios atrás eu falei que parece haver uma falta de comprometimento por parte dos BRICS, né, para implementar o BRICS como um bloco realmente que vai mudar a ordem global, tá? Então, do modo que eu estou vendo, a não ser que se forme uma aliança militar, eu acho que não há muito o que possa ser feito, tá? Eu acho que a China não está se mexendo, a Rússia até tem atitude, mas a Rússia não está muito afim também de se meter com isso, né? Não tem meios, na verdade, para se meter com esse tipo de coisa, né? Essa falta de apoio externo, né, isso por si só é algo que enfraquece muito a posição dos BRICS e põe em dúvida o quão comprometido com o novo mundo os BRICS estão, tá bom? Então, se você é um cara que começou a ouvir o vídeo e pensou que eu ia ser um cara totalmente pró-Irã, pró não sei o que Israel se lascou, que não sei o que, não, tá? Eu tento analisar as coisas do modo que eu acho que as coisas são, tá? E eu acho que esse conflito todo mostrou talvez uma falta de comprometimento dos BRICS com relação a um dos principais parceiros da região, que é um parceiro muito importante para a iniciativa Belt and Road chinesa, tá? E tanto a China quanto a Rússia meio que não conseguiram ajudar muito, né? Então não me parece haver um grande comprometimento, tá? Posso estar errado no meu julgamento, pode ser que por baixo dos panos eles ajudaram muito e não sei o que e tal, mas baseado no que eu tô vendo, eu não acho o BRICS tão confiável. Eu não vejo o grande comprometimento dos BRICS para colocar em pauta de fato essa nova ordem mundial, tá? Então, basicamente é isso que eu penso, tá? Eu acho que o conflito na Ucrânia, o conflito no Irã meio que mostrou que Israel pode perder, tá? Pode não conseguir cumprir um objetivo militar, mas mostrou também que existe uma grande falta de comprometimento do pessoal do chamado Sul Global, do pessoal dos BRICS, né, para ajudar parceiros importantes na região. Basicamente, o Irã se defendeu praticamente sozinho, e daí, claro, vai ter os caras do coping, né, e eu acho que isso é coping, né, que tem os caras falando assim, não, a China não ajudou o Irã porque não precisava ajudar o Irã estava tão bem que não precisou de ajuda nenhuma, né. Eu não sei, cara. Você pode comprar essa teoria? Você compra, tá? Eu não compro essa teoria, tá? Eu acho que eles não ajudaram porque faltou comprometimento, tá? Eu acho muito mais razoável você pensar nisso do que você pensar que o Irã falou assim, eu não preciso da ajuda porque eu vou brigar sozinho aqui e vai dar certo, né?
O Belt and Road ainda não foi completamente destruído, o que é um ponto positivo para a tentativa de vitória econômica chinesa. Eu já comentei sobre isso em episódios passados, tá? Agora, qual que é o saldo final desse conflito todo, né? Que a gente está tentando sumarizar, né? Transformar em algo mais resumido, né? O final, o saldo final é Nothing Ever Happens, né? Que é isso aqui em português significaria nada nunca acontece, né? As coisas nunca acontecem, né? Isso aqui é um meme, o pessoal lá americano gosta muito desse meme, né? Nothing ever happens, né? Nada acontece, nunca acontece nada, né? Então teve ali a invasão de Israel em cima do Irã e todo mundo tava, nossa, vai acontecer finalmente alguma coisa e tal. E não aconteceu nada, né? Basicamente uns jogaram umas bombas de lá, outros jogaram umas bombas daqui. E depois todo mundo foi embora e a vida seguiu normalmente, né? Então talvez o saldo final do negócio seja um grande nothing ever happens, né? Apesar de que nem eu falei, né? Algumas coisas aconteceram, sim, Israel não conseguiu cumprir um objetivo militar, né? O que é algo bastante único, por assim dizer, né? Mas ao mesmo tempo também o Irã também, né? Foi muito destruído, né? Perdeu, entre aspas, o programa nuclear, né? Mas não caiu o regime, então eles estão seguindo lá, nothing ever happens. Agora, será que nothing ever happens mesmo, né? Porque, assim, de fato um conflito aconteceu, né? Então algo aconteceu. Então meio que é errado você dizer nothing ever happens. Não, aconteceu um conflito. Ali foi um fato histórico, né? Foi um fato histórico, aconteceu um conflito. Mas, ao mesmo tempo, teve uma trocação de bomba e depois parou. Cada um seguiu sua vida, nothing ever happens, né? Então, os Estados Unidos foi lá, invadiu, mandou umas bombas, foi para casa. Os iranianos jogaram as bombas para lá, depois nothing ever happens. Os americanos foram lá bombardear, passaram com os aviões, largaram a bomba, foi embora. Desceram lá depois, nothing ever happens. E basicamente não aconteceu nada de significativo, entendeu? Talvez o conflito todo seja um grande nothing ever happens, né? Talvez seja um grande nunca acontece nada nunca, né? As coisas nunca acontecem, né? Agora, o que chama a atenção, né? Que eu diria que é um insight interessante que eu tenho com relação a esse conflito, né? Que parece que Israel não tem mais capacidade de empurrar os Estados Unidos para guerras de interesse de Israel, né? Isso era impensável há uns 10 anos atrás, né? E talvez a quebra do oligopólio informacional tenha a ver com isso, né? Então, os lobbies que funcionavam no passado, tá? Eu acho que eles não funcionam mais porque mudou o que é um lobby, tá? O que é um lobby? Um lobby, ele é uma fórmula política, vamos usar o termo do Gaetano Mosca. Ele é tipo uma fórmula política, é um modo de governo, tá? Um meio de governo, tá? Apesar de não ser bem isso, um lobby seria uma técnica, tá? Um aparelho tecnológico, uma técnica política, então, acho que é melhor falar assim. E o lobby, uma tecnologia funciona até o momento onde ela não funciona mais, né? Então, e a partir do momento que ela não funciona mais, é preciso que se mude a tecnologia para continuar operando a máquina, né? E parece que o que fazia muito os Estados Unidos apoiar Israel no passado, que Israel conseguia empurrar muito os Estados Unidos para o passado, eram essas técnicas, né? De lobby, de controle informacional. E hoje em dia parece que isso aí não é mais possível, né? Tem aquela associação chamada AIPAC, AIPAC, né? Que inclusive parece que deu não sei quantos milhões para o Ted Cruz e tal, enfim, né? Lobbies, né? De Israel ali e tal, né? Agora parece que eles não estão conseguindo mais fazer isso, né? E talvez por essa razão eles não conseguiram cumprir o objetivo militar de trocar o regime, de derrubar o regime, né? Eu lembro que no começo do conflito eles estavam até pensando em churrascar o Ayatollah. Eles estavam dizendo assim, eu sei onde você está, eu vou mandar uma bomba aí e vou te churrascar.
tentando forçar uma rendição incondicional, né? Um unconditional surrender, né? Que nem disse o Trump lá na Truth Social, né? Mas eu acho que eles levaram um não dos americanos para não fazer isso. Talvez isso tenha resultado tenha resultado, de um certo modo, talvez tenha resultado numa derrota, entendeu? Que é aquilo que eu falei, né? Pela primeira vez na história, eles não conseguiram um objetivo que eles tinham, né? Nesse caso, parece que o MAGA ganhou do MIGA, né? Mas não totalmente, né? O MAGA é o Make America Great Again, faça a América grande de novo, e o MIGA eles chamam pejorativamente, né? Que é Make Israel Great Again, né? Faça Israel grande de novo, né? Que seriam as duas facções ali que estão brigando dentro dos Estados Unidos, né? Tem muito apoio desse AIPAC, né? É American Israel... não vou saber a sigla toda, né? Mas estava tendo um conflito ali dentro da direita americana entre os caras do MAGA, que não queriam guerra mais nada, né? E o pessoal do MIGA, que estava full, vamos depor o regime, né? E aparentemente o MIGA perdeu pro MAGA, tá? Agora, o Irã venceu, né? Tem uns propagandistas do Irã dizendo que ele venceu. Eu acho um exagero falar em vitória do Irã. O que é possível afirmar é que eles sobreviveram ao ataque. Se você considera isso uma vitória, então o Irã venceu. Tá? E aí vai da tua subjetividade, né? Você sobreviver a uma invasão é uma vitória? Sim ou não? Né? Sobreviver a um ataque, uma tentativa de mudar o regime, não conseguiram mudar o regime, isso é uma vitória? Sim ou não? Isso vai de cada um, né? Então, não sei, né? Mas, ao mesmo tempo, eles se lascaram muito nessa brincadeira. Tomaram um prejuízo imenso. E pode ser que o programa nuclear tenha sido destruído, né? Então, por mais que o Irã, vamos supor que você diga assim, por mais que você seja aqueles cara pró-BRICS, pró-Sul Global, pró não sei o que, multipolarista, não sei o que, por mais que você queira acreditar que o Irã venceu, tá, por não ter sido destruído, né, ainda assim tu tem que admitir que eles se lascaram muito. Eles perderam muita coisa dentro dessa coisarada toda, desse conflito todo, né. Então as forças armadas eles estão muito piores, tá? Mas diz que eles já estão até comprando arma de novo da China, então não sei, né? Mas eles tomaram talvez um prejuízo muito grande e talvez o programa nuclear tenha sido parado, né? Nem o Ayatollah, nem o Bibi caíram, então nothing ever happens, né? Então, se queria tirar o Ayatollah, não conseguiram tirar o Ayatollah. Ele está lá em casa, na casa dele com essa expressão aqui, dizendo que nada nunca acontece. E o Benjamin Netanyahu tentou também, não conseguiu derrubar. E também estavam tentando derrubar ele do poder, mas ainda não conseguiram. Então, falou, nothing ever happens também, né? Inclusive, o Benjamin Netanyahu, ele tem o apoio do Trump, né? Querem tirar ele do poder, mas o Trump falou que não é para tirar, né? Então... talvez nada nunca aconteça mesmo, né? Vamos falar um pouquinho do misterioso caso, né, da planta de Fordow. Eu tenho umas imagens melhores aqui que eu acho que eu posso mostrar, só um pouquinho. Tá, eu não sei se dá pra ver, mas vamos... Deixa eu só ver se tá pegando aqui. Alô, eu acho que tá gravando, tá? Então assim, ó, tá, isso aqui que você está vendo, né, ele é uma planta de enriquecimento de urânio, tá? Não parece uma montanha do nada, que não tem nada. Mas ninguém põe umas cercas enormes aqui, ó. Tudo isso aqui é cerca, né? Cerca, parâmetro vigiado, tá? Ninguém cerca uma montanha que não tem nada dentro, tá? Então tem alguma coisa dentro, tá? E diz que o programa nuclear iraniano estava dentro dessa montanha, que é uma montanha... E aqui, ó, tudo que eu vou falar pra ti aqui, eu não tenho certeza de nada, porque é tudo extremamente especulativo, tá bom? Então a gente vai... especular um pouco sobre a questão, né? Então vamos... Porque dizem que cerca de 80 a 100 metros embaixo dessa montanha tinha uma planta de enriquecimento de urânio. E é provável que tinha, tá? Agora, era 80 metros? Não sei. Era 100 metros? Não sei. Era mais? Não sei, tá?
A estimativa é que ela estava enterrada debaixo de uma montanha de 80 a 100 metros, né? O que é 100 metros, caso você não saiba, né? 100 metros equivale a mais ou menos um prédio de 20 andares, tá bom? Então, olhe para fora, veja um prédio de 20 andares e é mais ou menos aquilo ali de tamanho de montanha que tinha por cima protegendo, né? Então, a gente fala talvez, 100 metros não é nada, cara, é bastante, viu? Em termos de profundidade, 100 metros é muita coisa, tá? Vamos... O que diz aqui na imagem, né? Então a gente tem aqui um perímetro de segurança com torres de guarda, tá, em volta, tá, de todo esse complexo, né? Aqui a gente tem, em teoria, eles estão apontando aqui, tá, o lugar onde tem as centrífugas, tá? Aqui tem um prédio de 5.500 SKM, né? SQM é Square Meters, né? Que é um prédio de auxílio, né? Que serve para estocar coisa e tal, né? Aqui você tem as entradas dos túneis, tá? Para você entrar para baixo no complexo, né? Que vai descer uns 100 metros, né? Tem outra entrada aqui, tá? Não dá para ver direito, mas as fotos que eu não achei em alta resolução. Eu achei tudo assim, no máximo, assim, 1280p. Não consegui achar umas fotos em 8K, entendeu? Procurei e não achei, né? E aqui a gente tem um checkpoint, né? Que quando você morre, você respawna aqui, você pode entrar novamente dentro da... Não, brincadeira. Não é... Tá, isso é um checkpoint, tá? Mas o checkpoint, ele é no sentido literal do negócio, é um ponto onde você vai passar que vão permitir você entrar ou não, tá? Então seria o ponto de entrada principal aqui, tá? Eu acho que era o único ponto de entrada. Não, acho que aqui também, eu acho que dá. Mas tem os checkpoints, tá? Então isso aqui seria o lugar onde está a usina de Fordow. Tem uma outra foto, tá? Que aqui é uma foto comparativa, tá? Deixa eu te mostrar aqui. Então aqui a gente tem 2009, uma foto de 2009, tá? Com as estruturas visíveis, tá? Daí 2011 as estruturas foram cobertas, né? E aqui em 2025, 14 anos depois, né, os locais onde supostamente as bombas entraram, tá? Eu já vou mostrar uma outra foto melhor, tá? Mas ao mesmo tempo, conforme eu te disse, isso aqui é amplamente... isso aqui é inconclusivo, tá? Inconclusivo pelo fato de que dizem que é um míssil Tomahawk, quando ele bate numa montanha, ele faz um buraco mais ou menos desse tamanho, tá? Então, até onde eu não sei se minha webcam tá na frente, então vou mostrar aqui em cima. Aqui, ó. Então, até onde se sabe, ninguém confirma se isso é uma entrada de um míssil Tomahawk, que vai entrar uns 4 metros só para baixo da terra, ou se é aquela da bomba anti-bunker americana, tá? Então, ninguém sabe. Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma foto maior aqui para ti. Aqui tem uma foto do antes e depois, tá? Pera aí, deixa eu... Ó. Então aqui é um outro ângulo, tá? Isso aqui é a mesma foto dessa outra aqui, ó. Só que por outro ângulo, ó. Deixa eu te mostrar, ó. Aqui o checkpoint, ele tá aqui, ó. Tá? Deixa eu achar o checkpoint no outro lugar aqui pra te ver, ó. Ó, o checkpoint tá aqui, ó. Então é tipo esse X aqui, ó, tá? Então a entrada é por aqui. No outra foto que eu te mostrei, foi tirado foto daqui pra cá. Essa foto é de cima pra baixo pra cá, assim, tá? Então é a mesma construção tudo aqui, aquele prédiozão de suporte, né? E basicamente, né, o alvo que foi tirado, ó, deixa eu te mostrar o antes e depois. Aqueles buracos que eu tava especulando se é de míssil Tomahawk ou de míssil anti-bunker, caiu aqui, ó, tá? Nessa região aqui, ó. Exatamente nessa região, tá? E ninguém sabe exatamente, ó, deixa eu te mostrar, ó. Isso aqui, ó, é os buracos dessa outra foto aqui, ó. Tá? Nesta foto aqui, tá? Está aqui, ó. Tá bom? Você pode olhar com calma, você pode pausar o vídeo e olhar com calma se você quiser, tá? Agora, qual é que é a polêmica envolvendo a usina de Fordow, tá? E aí a gente entra numa questão especulativa, né? Será que o programa nuclear iraniano foi realmente destruído, né? Os Estados Unidos clamam que foi, o Irã clama que não foi, tá?
E eu vou dizer para você, isso vai continuar desse modo para sempre, tá? Porque se o Irã teve o programa destruído, ele não vai dizer que teve o programa destruído. E um americano, se falhou em destruir o programa nuclear, ele não vai dizer que ele falhou, tá? Então o americano vai dizer que foi destruído todo, e o iraniano vai dizer que não, tá? Então, agora, o que eu pesquisei com relação a isso, tá? Eu pesquisei o seguinte, cara, primeiro eu pesquisei essas estimativas de onde estariam a planta de enriquecimento, que estariam mais ou menos aqui no centro, tá? E eu pesquisei a profundidade, que eu te falei que é uma estimativa de 80 a 100 metros, tá? Que equivaleria ali a mais ou menos um prédio de 20 andares, tá? E eu pesquisei a composição mineral dessa montanha, e que é uma rocha, que agora eu não me lembro, vou botar na edição, eu ponho na tela os nomes das rochas, tá? Que seriam rochas duras, tá? Porque a rocha ela possui graus de dureza, tá? Tem rochas mais macias e tem rochas mais duras, tá? A rocha dessa usina aqui é uma rocha extremamente dura, tá? Muito dura, tá? O ponto especulativo é o seguinte com relação a essa usina de Fordow, é que as bombas anti-bunkers, tá? E isso também não é conclusivo, porque eu não consegui encontrar dados sobre isso, pois são dados sigilosos, tá? Ninguém sabe exatamente o quanto para baixo uma bomba dessa consegue entrar, tá? O que eu li foi que foram 20 metros, tá? Uma bomba dessa consegue entrar 20 metros. Será que uma explosão a 20 metros consegue destruir uma usina que está enterrada a 100 metros? Esse é o primeiro ponto, primeira pergunta em aberto, né? Agora, dizem que, e isso também se especula, né, que a usina de Fordow, além da montanha, ela tinha uma estrutura de concreto armado em cima, tá? Isso que eu pesquisei, não tenho como confirmar, porque ninguém sabe, né? Isso é especulação, né? Que havia uma estrutura de concreto armado, e daí embaixo estaria as centrífugas, né? E o que se questiona é até que ponto esse tipo de míssil essa bomba, na verdade não é um míssil, uma bomba anti-bunker, ela conseguiria entrar dentro dessa usina, né? Então, por quê? Porque a missão que foi feita, tá, não foi feita única e exclusivamente para tentar atacar essa usina de Fordow, tá? Quando a missão saiu, eles atacaram 3 usinas ao mesmo tempo, tá? Isso significa que os aviões tiveram que ser divididos em 3 grupos, tá? Cada avião desses bombardeiros B-2, pelo que eu pesquisei, consegue carregar 2 bombas, tá? Isso implica no seguinte, que provavelmente, e aqui é especulativo, né? Provavelmente caíram entre 4 a 6 bombas anti-bunkers em cima de Fordow, o que pode ser confirmado, talvez, pelo número de buracos, e isso aqui de fato é o buraco das bombas anti-bunker. A gente consegue contar 1, 2, 3, né? Apesar disso aqui poder ser um impacto de míssil Tomahawk, que estava escoltando os bombardeiros junto, né? E aqui, cadê o outro? E aqui mais 1, 2 e 3, tá? Então parece que teve 3 aqui e 3 aqui. Deixa eu ver se a outra foto que estava uma resolução melhor aqui, ó, né? Parece 3 buracos aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Parece mais 3 buracos aqui, um aqui, um aqui, um aqui, tá? Isso aqui seria então, bateria, né, estaria de acordo com o negócio que foram 3 aviões, né? Cada avião tem 2 bombas, 6 buracos, tá? Mas, né, ninguém sabe exatamente, né? E agora, se entraram aqui, eu não sei até... Pois é, cara, isso é uma questão interessante, ó. Eu acho que essa estrutura que estava embaixo talvez tenha sido destruída, mas eu não sei até que ponto as centrífugas todas estavam aqui, né? E isso a gente está supondo que seja a bomba anti-bunker, né? Que entrou ali, né? Que não são mísseis Tomahawks, né? Então, o ponto que eu falei para ti, isso é totalmente inconclusivo, tá? Então, cadê os lugares que entram? Agora virou a imagem, não consigo me localizar mais aqui, né? Mas tem uma outra teoria conspiratória que eu vou te mostrar, tá? Então, assim, o ponto central aqui é o seguinte, né? Bombas anti-bunkers dizem que vai até 20 metros, tá? Então, como a estrutura estaria até 100 metros, com uma estrutura de concreto armado, em teoria,
ela poderia sobreviver a uma bomba anti-bunker, porque essas bombas anti-bunkers não foram feitas para ir tão a fundo, tá? Então, pelo que eu pesquisei, que eu falei para ti, esse tipo de informação não é divulgada, tá? Mas pelo que eu pesquisei, não é garantido que o ataque tenha sido capaz de destruir isso, tá bom? Essa é uma especulação, não tenho certeza, tá? E provavelmente eu nunca vou saber disso, né? E você também não. O americano nunca vai falar pra ti, ah, não, a gente consegue sim porque a bomba vai até tantos metros, não, né? O Irã também, ele não vai dizer que foi tudo destruído. Então a gente nunca vai saber o que aconteceu na planta de enriquecimento de urânio de Fordow, né? E tem uma teoria conspiratória de uma última foto, tá? Deixa eu te mostrar essa foto aqui, ó. Só antes eu quero te mostrar o lugar aqui, ó. Tá vendo esse X aqui, ó, do checkpoint, tá? Onde você morre e respawna? Tá vendo aqui o X, tá? Tem um X aqui, ó, tá? Daí tem umas casinhas aqui, ó, tá bom? Tá aqui e diz que é o checkpoint, tá? Que é o lugar onde você pode entrar ou sair da planta, né? Aqui eu encontrei uma foto, né, baseada numa teoria, que também é uma outra teoria conspiratória, que aqui está visto de cima, o X aqui, ó, tá vendo? Só que é um X, tá? E aqui seria o checkpoint, né, que eu falei que você morre e você respawna aqui, tá? E daí aqui você entra para dentro da usina, tá? Seria, peraí, cadê? Seria a foto tirada de cima para baixo aqui, né? E aqui a parte onde entra para dentro da usina, tá? Pelas entradas dos túneis, tá? Por que essa foto é importante, Homero? Essa foto aqui é importante porque existe uma teoria, tá, de que antes do bombardeamento da usina de Fordow, que a gente não sabe se foi bem sucedido ou não, tá? Antes disso foi visto, tá, uma série de caminhões, tá, que estão aqui, ó, um caminhão aqui entrando, tá? Entrada para a fábrica underground aqui, para descer, tá? Naquela imagem que eu te mostrei, né? Aqui as casinhas e tal, que é essa casinha aqui, ó. Tá? É essa casinha aqui, ó. Casa grande, casinha pequena, do outro lado da rua uma casinha grande, tá? E aqui a entrada, né? Daí aqui, ó. Casa grande, casinha pequena, do outro lado uma casinha menor e aqui a entrada, tá? Foram flagrados, tá, uma série de caminhões, tá, entrando para dentro da usina, tá? Caminhões que ninguém sabe exatamente o que tinha dentro, tá? Não dá para ver o que tinha dentro, que nem eu falei, eu procurei as melhores imagens possíveis e não encontrei, tá? Aqui mais caminhões aqui, tá? Uma série de caminhões, tá? E que se especula, né, que eles tiraram todo o urânio enriquecido de dentro, né? E daí a teoria da conspiração. Botaram em aviões e levaram para a China, tá? Essa é uma teoria, né? Outra teoria é que eles podem estavam botando suprimento aqui dentro para o pessoal se abrigar e ficar trancado lá por muitos e muitos anos, enriquecendo urânio secretamente, enquanto os americanos acham que está tudo destruído. Por quê? Porque o bombardeio que eles fizeram ali, bicho, ele é um bombardeio que foi anunciado na televisão, cara. Dias antes, meu, os caras estavam anunciando, não, a gente precisa do bombardeiro B2. Você pode entrar lá no canal do Hoje do Mundo Militar, você vai ver que antes dos bombardeiros atacarem, o cara do Hoje do Mundo Militar já estava falando das bombas, não, porque grandes bombas, meu Deus, essa bomba maravilhosa, aquela coisa toda, né? Então o iraniano sabia o que estava vindo, esse é o ponto. E as imagens de satélite mostram uma série de caminhões entrando e saindo, não sei se estavam levando algo para dentro ou estavam tirando algo de dentro, né? E aqui a gente tem, que mais aqui? A gente tem o bulldozer, tá? Bulldozer é um nome em inglês para... Sabe aquelas... Não é bem retroescavadeira, é uma escavadeira que ela tem tipo... Não dá pra ver na foto. Mas é uma escavadeira, né? Ela tem uma pá reta na frente, né? Tem uma pá meio assim, meio lunar, assim, reta pra frente, assim, pra empurrando terra, tá? Então, isso aqui não tem muito a ver, tá? Eles botaram ali, isso aqui é um bulldozer. Sim, é um bulldozer, mas não tem nada a ver. O importante não é os bulldozers, é os caminhões, tá? Então, esse aí também é um fato, né? Isso aqui é uma imagem do dia 20,
né? O bombardeio foi uns dias depois, tá? E em teoria, né, o que dizem, né, e a gente não sabe, que eu falei, isso é um grande mistério. Deixa eu botar na imagem maior aqui, né? Isso é um grande mistério, né? Que nem eu falei, pode ser que todo o urânio tenha sido removido dali, levado para a China, ou levado para outros lugares secretos dentro do Irã, para uma base secreta dentro do Irã. Pode ser que ainda estejam funcionando as estruturas dentro, né? Porque pode ser que as bombas anti-bunkers não sejam suficientes para destruir a usina de Fordow. E eu tinha lido um reporte, que acho que é BDA, que é Bomb Damage Assessment, né? Que diz que, por parte de Israel, que isso aqui não foi destruído, né? Que não foi suficiente para destruir tudo, né? Então, a gente está com essa parte em aberto, né? Foi tudo isso que eu consegui de encontrar de informação, não consegui encontrar nenhuma informação conclusiva, né? Que nem eu falei para ti, tudo isso é tudo muito, muito enigmático, né? Se foi, não foi destruído, se acabou, não acabou o programa nuclear e tal. E que nem eu falei, o Irã não vai falar, né? Se o programa nuclear foi destruído, o Irã não vai falar, né? Agora, se o programa nuclear não foi destruído, o Irã também não vai falar, tá? E talvez seja bom para o Irã, tá, fazer o adversário dele pensar que o programa foi destruído e não foi, né? Ao mesmo tempo, se o programa foi destruído mesmo, né, o americano vai dizer que foi destruído. Mas se o americano falhou, ele não vai dizer que ele falhou. Então, a gente meio que está num cruzamento ali que simplesmente não há nenhuma conclusão que você possa tirar com relação a isso. Tá bom, pessoal? Então, espero que tenha sido útil aí uma breve análise de todo o conflito. Tá? Valeu, falou, tamo junto, até a próxima aí, tchau.